Bom, galera, como eu tinha falado na última aula, na terça-feira, eu ia resolver alguns exercícios com vocês de revisão, de fixação de conteúdo dessas três primeiras aulas que a gente teve, né? Sobre água, sais e carboidratos. Para ver o que até agora vocês conseguiram aprender, fixar a matéria, etc. Eu vou deixar o PDF com os exercícios no Drive, ou vou mandar no grupo, vou ver ainda. Mas o interessante é vocês primeiro resolver os exercícios e depois virem a videoaula. Para ver o que vocês, como é uma aula mais de revisão, mais de fixação de conteúdo, é interessante vocês primeiro fazer o exercício sozinhos, para depois ver o que vocês acertaram e o que vocês erraram no conteúdo. Ok? Então vamos lá. Eu separei os exercícios em três partes, em água, sais e carboidratos. Então, primeiro a água, né, como a gente viu lá na primeira aula nossa. Aqui eu trouxe que eu não tinha mostrado para vocês, uma forma mais didática, né, daquela questão da molécula de água. Ela tem uma molécula central e aí ela tem a capacidade de se ligar com outras quatro moléculas de água. E isso vai ocorrer com as outras moléculas também. Essa daqui, por exemplo, ela está ligada já com uma molécula, ela vai se ligar com outras três moléculas. Então, recapitulando, a água tem essa capacidade de se rearranjar com quatro ligações com a água, no caso. E o primeiro exercício lá, ó, ele é bem interessante, que ele pede o que? Ó? Ele fala, a água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual dentre as características a seguir relacionadas é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Então ele quer saber o quê? Quais são os fatores que são fundamentais para os seres vivos, para os sistemas biológicos sobreviverem? Então ele coloca lá, letra A, possui um baixo calor específico, pois sua temperatura varia com muita facilidade. E essa daqui está errada, na verdade. Ela possui um alto calor específico. Então, e isso é extremamente importante, até mesmo para as reações químicas que ocorrem no próprio metabolismo da gente. Então, essa aqui está errada. Ela não tem um baixo calor específico. A letra B. Suas moléculas são formadas por hidrogênios de disposição espacial linear. O que ele quer dizer com isso? Que o arranjo espacial químico dele seria em linha reta. Então, se a gente pegar aqui a molécula, seria em linha reta. E ele não é assim. Lembra que eu mostrei para vocês em aula? Que ele tem esse arranjo aqui, ó. Então ele vai ter uma molécula grande de oxigênio e outras duas moléculas menores de hidrogênio. Isso forma uma disposição espacial em V ao contrário, praticamente, e não linear. Então essa daí também está errada. A letra C. Seu ponto de ebulição varia entre 100 a 0, entre 0 a 100 graus. Essa está certa. Essa, de fato, a ponto de ebulição da água tem essa variação de temperatura. Entretanto, é importante destacar que aqui é uma questão mais física que ele está falando. Então, assim, o ponto principal de ebulição da água é 100 graus, aí vai variar com a altitude. Então, por exemplo, São Paulo, que está a 500 metros a nível do mar, 800 mais ou menos, ele vai ter 71% de ebulição da água. Então, a água vai evoluir em 71 graus. Então, tem essa variação. Só que aqui é uma questão mais física e não uma questão mais biológica, como que ele está pedindo no exercício. Então, tá certa a explicação, só que não é o que ele está pedindo, no caso. Ok? Aí a letra D, ó. É um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. Tá errado também. Lembra que eu falei lá na aula, o principal ponto, o adjetivo da água é um solvente universal. É o principal solvente universal. Tem uma grande capacidade de
se misturar, de dissolver outras substâncias. Se a gente pegar até na própria casa da gente, o açúcar, o sal, por exemplo, ele vai conseguir dissolver. Então, ele é, como eu falei, ele leva o adjetivo dissolvente universal por ter essa capacidade. Então, essa também está errada. A letra E, que está certo, né? Então, aqui, ó, a primeira questão lá da listinha, letra E, né? Letra E é a resposta certa. Por quê? Ele fala, né? Possui uma alta capacidade térmica. De fato, a água tem uma alta capacidade térmica. Isso é muito interessante, por quê? Por causa das reações químicas. Se a água possuísse uma baixa capacidade térmica, ela entraria em reação muito fácil. Então, é extremamente importante essa alta capacidade térmica para ela, em meio aquoso, ela ter várias reações. Então, de fato, essa explicação está correta. E a segunda é o quê? É um solvente de muitas substâncias. Recapitulando, acabei de falar. É um solvente universal. Então, ela vai dissolver muitas substâncias, muitas mesmo. Então, de fato, ela tem a capacidade de dissolver muitas substâncias. Então, é um solvente, né, no caso. Lembrando sempre daquilo lá. Solvente é a água, o soluto vai ser ali o composto que a água vai dissolver, no caso. Ok? Ok? Vamos para a próxima. Então, essa aqui, ó, só recapitulando. Letra E. Então, letra E é a letra correta desse exercício. Um exercício aqui da Federal de Juiz de Fora, aqui, 2014. 2014, não é tão antigo esse exercício. Então, ele coloca lá, a maior parte dos seres vivos é constituída por água, como eu falei na aula. Lembra a primeira aula da gente? Responsável por 70% a 85% de sua massa. Essa é a média, né? O que eu falei? Vai variar um pouco. Tem águas vivas, por exemplo, que chega a ter 93% de água. O ser humano está ali na média de 65%, dependendo dos fatores. Mas a média entre os seres vivos é de 70% a 85%. Ele fala isso, né? Então considera as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físicos-químicas da água. Então o que a gente relaciona essas afirmativas e vê qual que está certa e qual que está errada. Ok? A primeira, ele fala, a molécula de água é polarizada. Ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na região de cada hidrogênio. E está correto. Até fiz um desenho aqui, né? Aqui para ver. A carga do oxigênio ela é negativa, enquanto a carga do hidrogênio, as cargas, né, do hidrogênio, é positiva. Então, por isso é polarizada. Tem esses dois polos, um negativo e um positivo. Então, a primeira afirmativa aí está certa. Então, guarda ela. A primeira está certa. A 2. Na água, né, em estado líquido, a atração entre as moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida em contínuo rearranjo com as pontes de hidrogênio se formando e se rompendo a todo momento. Essa está certa também. Vocês devem ter lembrado da aula que eu dei lá na primeira aula, primeiro dia lá. Isso se chama o quê? Vai se chamar coesão. Então, esse rearranjo que a água líquida tem, unida, as ligações que eu mostrei lá para vocês, ó, que são as pontes de hidrogênio, uma molécula conseguir se ligar a quatro, essa coesão que ela tem é o que faz essa atração, como ele coloca na questão. Então isso se chama o quê? Coesão. Então é uma atração entre moléculas. Então, de fato está certo. De fato, como eu falei lá, até mesmo na aula, as pontes de hidrogênio é que ligam essas moléculas. Então, tá certo. Então, 1 e 2, correto. A 3. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que elas possuem. Está correto também.
Você já deve ter visto, por exemplo, na torneira, quando cai aquele pinguinho de água. Aquilo é uma tensão superficial, é a tensão entre a água e entre a atmosfera que está ali. Parece que tem uma película em volta daquela gota. É a tensão superficial. É o exemplo que eu trouxe lá do rio, por exemplo, do lago. A gente olha assim, ó, você vai ver que parece que tem uma película em cima do rio, que os insetos ficam passando. A questão da gota é igual. A gota consegue ter essa tensão superficial entre a água e entre a atmosfera, entre o ar. Então isso chama tensão superficial. Então tá certo também. E a quarta, né? Então ele fala: o calor específico é definido como a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição. Essa é o que ele fala. Essa está errada. Por quê? O calor específico não é a quantidade de calor absorvido durante a vaporização. É a capacidade que ela tem de relacionar o quanto ela tem em gramas e o quanto que aumenta o calor dela. Então, por exemplo, a água. Cada 1 grama de água, ela aumenta 1 grau de calor absorvido na ebulição. Então não tem nada a ver com vaporização, por exemplo. Tem mais essa questão de relacionar a grama da substância com a variação de temperatura dela. Esse poder que ela tem de ter o calor específico, de reter calor, temperatura. Então, essa está errada. Então, seguindo aqui, né? A gente tem a 1, a 2 e a 3. Alternativa correta, alternativa C. Então, segunda questão, a segunda questão, alternativa C é a correta. Ok? Agora vamos falar de sais minerais. A gente falou um pouco de sais minerais, né? Falando do ferro, do sódio, do magnésio, do iodo. A gente encontra em vários alimentos, encontra na água, encontra no sal de cozinha. Está presente aí no nosso dia a dia e principalmente no nosso organismo. Então, vamos para a primeira questão aí. Uma questão da Unicamp, e ele fala: a osteoporose, principal causa de quedas entre idosos, é resultado da perda gradual da densidade da matriz óssea, que é remodelada por osteoblastos e osteoclastos. Osteoblastos e osteoclastos são células ósseas, especificamente células ósseas. Então vai estar presente no nosso osso. Ela não é encontrada em qualquer outra parte do nosso corpo, apenas nos ossos. Segundo especialistas, a prevenção contra a osteoporose deve começar na infância, com alimentação rica em cálcio, vitamina D, exposição diária ao sol e exercícios físicos. Sobre os vários fatores envolvidos na formação do osso, é correto afirmar que. Então, aqui, ó, a primeira alternativa, ele fala: a fixação do cálcio no tecido ósseo depende da presença de vitamina D, cuja síntese é diminuída em indivíduos que têm o hábito de tomar sol. Tá errada essa. Na verdade, o sol é o que ativa a vitamina D. Então, quanto mais sol você vai tomar, ele vai ativar mais a vitamina D. Ativando mais a vitamina D, ele vai captar mais cálcio para o tecido ósseo. Então, isso aqui está errado. Alternativa B. O excesso de vitamina C pode levar à diminuição da densidade óssea, pois essa vitamina causa degradação das moléculas de colágeno. Também está errado. A vitamina C ela consegue também captar as células de colágeno. Ela não degrada as células de colágeno. Então essa aqui também está errada. Só lembrando que as células de colágeno também é um composto que está presente no osso. Só que o colágeno é um composto orgânico, enquanto, por exemplo, o cálcio é um composto inorgânico. Então, também está presente nos ossos. Alternativa C. Os osteoblastos e osteoclastos são células responsáveis, respectivamente, pela captura de cálcio, pela absorção de células D. E essa está certa. Então, o trabalho dos osteoblastos e osteoclastos são exatamente esse. O blasto ele captura o cálcio a partir da absorção de vitamina D. Quem que absorve a vitamina D?
os osteoclastos. Então, os osteoclastos, ele absorve a vitamina D, e a vitamina D, a partir dos osteoblastos, captura o cálcio. Então, essa está certa. Então, terceira questão, alternativa correta, alternativa C. Ok? Vamos para a próxima. Essa é uma questão muito interessante, essa é da Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia. O que ele pede? Ó, na composição celular são encontrados vários elementos, entre os quais os sais minerais, por serem fundamentais ao adequado funcionamento de diversas células e órgãos. Esses sais aparecem em diversas regiões do corpo, como eu falei, humano e diversos alimentos. Faça a correlação entre os sais minerais apresentados na coluna A e com as informações descritas na coluna B. O que ele está querendo nesse exercício? Está querendo que a gente relacione essa coluna aqui com essa coluna aqui. Então vamos lá, o ferro. Ele coloca ferro, potássio, iodo, cálcio e fósforo. 5 sais minerais. A primeira, letra A. Sua maior reserva está nos ossos. É importante com contração muscular e na cascata da coagulação sanguínea. É encontrado em folhas verdes e casca de ovo. O sal mineral responsável, que tem essas funções aí, é o cálcio. É o cálcio. Que lá está presente nos ossos, como a gente viu, eu acabei de falar, né, dos ossos. Também contração muscular. Ele é encontrado em casca de ovo, por exemplo. Então é o cálcio. Então aqui, ó, número 4, letra A. Okay? A B é um dos componentes da hemoglobina. É encontrado no fígado e carnes. A hemoglobina é a célula do sangue, uma das células do sangue, né? Lembra que eu falei lá na aula para vocês que a hemoglobina ela é composta por algumas moléculas de ferro. E o ferro consegue captar o oxigênio. Por isso que a hemoglobina é que capta o oxigênio dos pulmões. Então a letra B, né? A letra B é o ferro. Então letra 1, ferro. E além, claro, de onde é encontrado, né? Fígado e carnes. A 3. Faz parte do esqueleto de vários animais, do processo de transferência de energia no interior da célula e da molécula de ácidos nucleicos. É encontrado em carnes, feijão, ervilha e peixes. A letra C é o fósforo. Aqui, ó. Fósforo. Lembra quando eu cheguei lá a falar para vocês, dei uma pinceladinha de DNA, RNA, que eu falei que das moléculas do DNA, por exemplo, é o fosfato. O fosfato é um composto ali originado do fósforo. Então, é aqui, ó, ácido nucleico. Ácido nucleico é o DNA ou RNA. Então, esse daqui faz o quê? O fósforo. Então, letra 5, C, né? E os lugares, né? Então, você encontra fósforo. Carnes, feijão, os peixes também tem bastante fósforo. Então, número 5, letra C. A letra D. Atua na transmissão de impulsos nervosos e é encontrada em frutas, verduras e cereais. Essa daqui é o potássio, que atua nessa transmissão de impulso nervoso. Então, entre um neurônio e outro, para transmitir esse impulso nervoso, vai ter uma reação química ali que o potássio é muito importante para ter essa ligação entre um neurônio e outro. Então, a letra número 2 é a letra D. E por último, o que sobrou, é um importante componente de hormônio cuja carência pode levar à obesidade e é encontrado em frutos do mar e peixes. Esse é que eu falei, né? Qual que é o hormônio que está falando aqui? O da tireoide. Lembra que eu falei lá em sala sobre o famoso, popularmente conhecido papada, que é o bócio endêmico? O iodo, ele vai estar presente no hormônio da tireoide, que é o T3 e o T4. Então, ele fala, então quando as pessoas têm essa carência de iodo, você vai levar à obesidade, porque ela vai ter um metabolismo muito lento.
E aí leva a essa carência aí. Por isso até essa questão tanto da obesidade quanto do bócio, que eu repetindo, eu falei em aula, né? O governo começou a colocar iodo no sal de cozinha. E aí agora o sal de cozinha, na verdade, já tem alguns anos, mais de 30 anos, mais 40 anos na verdade, o sal de cozinha é iodado. Então, e a quantidade de bócio endêmico na população caiu muito desde então. Então, é encontrado principalmente no sal. Sabendo disso, a gente chega aqui, né? Então, a alternativa correta, então a gente viu lá, a primeira é o cálcio. A primeira é o cálcio, não, ó, 5A. 5A. E a 5A e a 1B. Então, é a letra B, né? Então, como eu falei, você vai relacionar uma coluna na outra, o número com a letra, e vai chegar na resposta. Resposta dessa aqui, letra B. Então, a pergunta da UFU aqui é letra B. Ok? Carboidratos. Carboidratos que eu falei na última aula, então é muito interessante. Se você não assistiu a última aula na terça-feira, é importante assistir, que eu falei de carboidratos, para ir fazer as questões, ok? Vamos lá. Aqui, olha, é uma questão da UEMA, né? E fala: os glicídios são os principais fontes de energia diária para os seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos, que são os disacarídeos, os polissacarídeos e os polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Então, esses três nomes aqui variam com o quê? Com o tamanho da molécula. Então, o monossacarídeo ele vai ter uma molécula só, o oligosacarídeo ele vai ter de 2 até 10 moléculas, e o polissacarídeo ele tem mais de 10. Então, vai ter entre 10 e até 20. Vai ser um polissacarídeo. Ele fala, os polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são respectivamente. Então essa questão aqui está querendo que você pegue esses quatro polissacarídeos e fale qual que são a função deles. E na ordem, no caso. A alternativa correta dessa vai ser a alternativa C. Por quê? Vamos lá. Glicogênio. O glicogênio é uma reserva de energia que fica principalmente no ser humano. Ele fica a partir da glicose ingerida. Nosso organismo ele vai ter reações químicas e vai fabricar o glicogênio, que fica principalmente localizado no fígado. Está muito ligado, por exemplo, à diabetes. Então é um polissacarídeo de reserva energética. A celulose, aqui ó, papel, é de estrutura. Então a celulose está muito presente na madeira das árvores. Então, por exemplo, no papel aqui, é tirada a madeira e a partir ali da celulose da madeira é feito papel. Então um polissacarídeo de estrutura. O terceiro, o amido, também é um polissacarídeo de reserva de energia. A gente encontra principalmente em raízes. Então, batata, mandioca, é onde a gente vai encontrar o amido. Então, por isso, por exemplo, que geralmente o pessoal que faz academia come muito batata doce, porque tem uma reserva de polissacarídeo muito grande nela. No caso aqui, o amido. E por último, a quitina, que também é uma polissacarídeo estrutural. Então, onde a gente encontra ele? Principalmente em exoesqueletos de artrópodes. Então, aquela casquinha em volta, por exemplo, do siri, é um exoesqueleto. E era fabricado do quê? De quitina. O exoesqueleto de insetos, que é a casquinha que fica por fora do inseto, é do que é feito? De quitina, que é um polissacarídeo. Então, é onde é encontrado esse polissacarídeo. Ok? Então, a alternativa certa aqui, ó, é a alternativa C. Essa daqui da UEMA. Ok?
uma questão da UERJ, né? Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro. Ele fala, em períodos de jejum, após se esgotarem a reserva de carboidratos, a glicose circulante a ser utilizada pelo cérebro deverá se originar-se por gliconeogênese, da seguinte forma, da seguinte fonte de carbono. E aí ele dá algumas alternativas, né? A resposta correta dessa é o aminoácido. O que é um aminoácido? O aminoácido é uma molécula que a sua sequência vai formar a proteína. Então, uma sequência de aminoácidos forma o quê? A proteína. Quando você não tem, como ele fala aqui, né? Quando se esgota as reservas de carboidratos no nosso corpo, que é a primeira fonte de energia, lembrando sempre disso, a primeira fonte de energia nossa é o carboidrato, ele vai ter que partir para um outro composto. Qual que vai ser esse composto? O aminoácido, a proteína. E a partir dali, ele começa a fabricar, por esse processo de gliconeogênese, fabricar a glicose. E aí a gente começa a ter energia. Então essa aqui, a alternativa correta, alternativa C, aminoácidos. Ok? Então aqui, ó, WERD, alternativa C. Essa do Enem. A do Enem, ó, ele fala, ao beber uma solução de glicose, que é a C6H12O6, essa é a fórmula da glicose, fórmula universal da glicose, geral da glicose, um corta-cana, que é um cortador de cano, ingere uma substância. Então, o que ele quer saber? O cortador de cana ingeriu essa glicose e ele quer saber qual que é a substância, ingeriu essa substância. O que vai acontecer? E a resposta certa dessa é a letra A. Então ele coloca lá, uma substância que, ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Então a glicose, quando você ingere lá, vai entrar no nosso corpo, vai ser degradada no nosso corpo, e essa molécula vai ser utilizada para energia. Repetindo, carboidrato, primeira fonte de energia do nosso corpo. A gente ingere, a gente vai ter essa energia. Então, a alternativa certa dessa questão do Enem, a penúltima questão nossa aqui, né? Ela é a alternativa A. Então, ele tem essa reserva, vai ingerir essa reserva de energia. Ok? Só contextualizando aqui as outras alternativas, ele coloca lá, né? Inflamável, que queimada pelo organismo produz água para manter a hidratação das células. Não. As células queimadas ela não vai produzir água. Na verdade, ela vai perder água, na verdade. Então, na verdade, no caso aqui, a glicose. Ela vai perder água, então isso tá errado. Que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que estabelece um teor de oxigênio no organismo. Também não. O teor de oxigênio está muito ligado ao ferro, que a gente viu lá em sais minerais. Não está muito ligado à questão da glicose ingerida. Então, também não tem nada a ver. A letra B. Insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo. Também não. O açúcar ele é solúvel em água. Então, a água tem uma grande capacidade de ser o solvente do açúcar. Então, essa também está errada. E a letra E, ele fala a sabor adocicado, que é utilizada na respiração celular, fornece CO2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera. Também não tem muita consistência essa alternativa, não. Não tem nenhuma associação entre taxa de carbono da atmosfera e consumo de fornecimento de CO2. Então, também não tá correta. E a última, que é a questão da Unifesp, né, que é a Federal do Rio de Janeiro. Uma dieta com consumo adequado de carboidratos, além de prover uma energia para o corpo, né, então batendo essa mesma tecla, carboidratos, primeira fonte de energia do nosso corpo, ainda proporciona um efeito de preservação das proteínas. Então, deixa bem entre aspas, né, preservação das proteínas. A afirmação está correta por quê? A alternativa certa, até
surgiu acho que numa questão anterior, né? Seria a B. Então, ele coloca aqui, ó. Se as reservas de carboidratos estiverem reduzidas, vias metabólicas sintetizarão glicose a partir das proteínas. Tá correto essa. Então, quando a gente tem um baixo teor de carboidratos no nosso corpo, o nosso corpo precisa de energia. Ele vai precisar de tirar a energia de algum lugar. Então, onde que ele vai tirar? Da proteína. Então, até uma questão atrás surgiu meio parecido esse conceito. Então, a partir dos aminoácidos, vai ser sintetizado a glicose. E a glicose é uma molécula de energia. Então, essa aqui tá certa. É a letra B. Então, a última questão correta, alternativa B. Só relacionando aqui, né, as outras questões, só dissecando as outras alternativas, quer dizer, a letra A lá. Então, coloca. Os carboidratos armazenados sob forma de gordura corpórea constituem uma barreira protetora das proteínas armazenadas nos músculos. Até que está errada, porque o carboidrato ele não forma gordura corpórea. Não tem essa capacidade. Quem forma gordura corpórea no nosso corpo é os ácidos graxos. Essa é a gordura do nosso corpo. O carboidrato não forma gordura no nosso corpo. A letra C. As enzimas que quebram os carboidratos interrompem as ações de outras enzimas que desnaturam as proteínas. Também não tem nada a ver desnaturação de proteína com a atividade do carboidrato. Os dois eles funcionam perfeitamente, cada um em qual sua função. A letra D. O hidrogênio presente nos aminoácidos das proteínas não pode ser inativado em presença de carboidratos. Também tá errado. Também repetindo, cada um vai seguir o seu trabalho. As proteínas com uma questão mais estrutural, uma questão mais enzimática, enquanto os carboidratos mais questões energéticas. Então não relaciona com o outro. E a letra E, né, a energia liberada pela quebra de carboidratos desnatura enzimas que degradam as proteínas. Também, repetindo, também não tem nada a ver. As duas moléculas químicas, elas vão cada um funcionar com o seu papel. As proteínas elas funcionam com o papel delas, mais estrutural e etc. Os carboidratos também, mais energéticos, também não tem nada a ver. Alternativa correta, então, alternativa B. Então, como eu falei, Unifesp, última questão, alternativa B. Bom, terminando aqui, perguntas, dúvidas, se vocês tiverem algumas dúvidas, esse momento é importantíssimo, por a gente estar mais nessa via mais online, mais de videoaula. Meu Facebook, Vitor Luiz, eu tô lá no grupo do cursinho, então me achem lá. E-mail também, mandem e-mail se vocês quiserem. Prefiro pelo Facebook, é mais fácil, mais prático. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre questões, sobre as aulas, sobre as videoaulas, alguma questão específica, podem mandar. Não se acanhem, fiquem à vontade. Esse momento é muito importante de união da gente. Então, qualquer dúvida sobre a faculdade, sobre o conteúdo, podem me chamar lá no Facebook, ok? Um abraço, gente. Estudem, se cuidem e um abraço.